Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao B2B Cast, o podcast da B2B Match que traz as tendências que estão no radar dos principais CEOs e C-Levels do mercado. Eu sou Bruno Padred, fundador e CEO da B2B Match, e hoje tenho a honra de receber um amigo e parceiro, Vicente Camilo, cofundador e CEO do Resolva Aí. Vicente, muito bem-vindo, uma honra ter você aqui com a gente hoje. Acho que vai ser uma conversa muito agradável por tudo que a gente já tem discutido e conversado aí nessa série, do nosso B2B Cast, e de um tema principalmente tão relevante na pauta dos principais executivos hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite, Bruno e B2B Match. Vamos lá. Vicente, eu gosto de começar aqui o nosso bate-papo sempre introduzindo quem é a persona, né? Quem é nosso convidado aqui hoje. Então, conta pra gente um pouco da tua trajetória, o que você, né, já fez até hoje e como você chegou até aqui hoje na posição de empreendedor serial aí e CEO do Resolva Aí. Não, legal. Eu sou economista de formação, né? Então, minha primeira função na vida foi trabalhar com política econômica, que era algo que eu adorava. E aí, naturalmente, para trabalhar com política econômica no Brasil, você, em geral, vai para o governo. Então, trabalhei no governo brasileiro, trabalhei na Comissão de Valores Mobiliários, depois trabalhei no Ministério da Fazenda, com regulação financeira e política econômica especificamente. Então, foi bem legal. Foram quase 10 anos, 8 anos aproximadamente, fazendo isso, quando me deu um clique de empreender, né? Não foi tanto um clique meu, foram provocações que eu tive de amigos, pessoas próximas, que me convidaram para empreender. E ali nos idos de 2018, eu tomei essa decisão e comecei, desde então, a ter essa história de empreendedor. Empreendedor no Brasil, né? Sangue, suor e lágrimas, mas muito satisfatório. Então, o primeiro projeto empreendendo foi um projeto no mercado de cripto. Então, a gente construiu o que veio a ser conhecido depois como a CETIP desse mercado. Então, custódia, guarda de ativos, muito para atender uma obrigação regulatória da CVM. O segundo projeto já foi no mercado imobiliário. Então, a gente construiu uma plataforma, um marketplace de imóvel econômico, Minha Casa Minha Vida, permitindo aí que pessoas com menor renda pudessem comprar melhor os seus imóveis. Terceiro projeto, marketplace de energia renovável, que hoje é o maior marketplace de energia do Brasil. E o quarto projeto, Resolva Aí, né? Que é até um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. E no pano de fundo disso tudo, né? A gente também tem uma fábrica de software, tem sócios, enfim, pessoas aí que estão nessa jornada. Obviamente, eu não estou fazendo tudo sozinho. Com certeza. Show de bola. Vamos lá. Hoje o Resolva Aí é uma startup super inovadora que vem aí, né, pelo que eu já estudei aqui, para fazer uma disrupção numa indústria. E queria que você falasse para a gente um pouquinho das dores desse mercado e o que vocês estão tentando resolver de fato no mercado que vocês vão atuar. Beleza, então só falando do Resolva rápido, né? O Resolva, ele é um conjunto de agentes de inteligência artificial que permitem consumidores e empresas resolverem problemas de maneira mais fácil. Então, a gente está no mercado de atendimento, de saque, de CX, né? Nesse mercado como um todo. E o que o Resolva além disso? Em essência, ele é uma nova forma de resolver problemas. Então, se a gente for lá no passado, né, os consumidores resolviam problemas mandando cartinhas, depois telefone, depois web, depois WhatsApp, depois app, enfim, vários canais. Os agentes de IA, eles permitem que a gente entre numa nova era de canal de atendimento, que é a era da resolução. Por isso que chama Resolva Aí, né? Basicamente, eu sou um consumidor, por exemplo, que tem algum problema com uma empresa, que seja uma dúvida, ou que seja algum problema mesmo, eu posso pegar o meu WhatsApp, gravar um áudio falando assim, resolva, cara, fiz um pagamento aqui indevido, preciso do estorno desse valor. O Resolva vai buscar essa solução junto com a empresa e vai trazer essa solução para o próprio consumidor, né? A empresa do lado dela, por exemplo, ela pode cadastrar no Resolva regras de negócio por tipo de problema. Então, os agentes de IA em nome do consumidor e os agentes de IA em nome da empresa entram em resolução, em conciliação, e tudo isso permite que a solução seja dada em questão de segundos, sem a gente passar pelos processos atuais, que são, às vezes, chatos, demorados e custosos, né? Muito custosos. Então,
O Resolva, ele é uma solução para o consumidor, o Resolva ele é uma solução para a empresa, e ele entra aí nessa era dos agentes de IA para que as pessoas parem de reclamar e vão para o caminho da resolução. Acho que falando de uma maneira bem objetiva, é isso. Perfeito, meu amigo. Bom, o tema IA, Vicente, é um tema hypado hoje, né? Hype, a gente vê em todas as rodas, eventos, cursos, né? Jornadas aí de imersão, falando sobre inteligência artificial o tempo todo. Como encontrar soluções que, de fato, gerem valor para as empresas, para a sociedade, para as pessoas? Na tua opinião, como que isso daí vai transitar daqui para frente? É difícil sair da hype, né? Porque a IA é a nova internet, né? Então, a internet mudou tudo. A internet fez com que o mundo saísse do analógico e fosse para o digital. A IA está fazendo que o mundo saia do digital e entre numa era de inteligência, né? Inteligência artificial, eu não quero repetir esse termo, né? Mas é muito interessante esse conceito, né? Que é o conceito de como softwares ou robôs ou soluções tecnológicas criam conhecimento. Até por isso que se chama de inteligência generativa, né? IA generativa, porque ela gera conhecimento em cima de informações que estão ali no repositório dela, tá? Então, isso digamos assim, esse conceito, ele se aplica a tudo. Então, onde achar valor na IA? Cara, basicamente ela vai mudar tudo que a gente está fazendo, a ponto de que, acredito eu, daqui a 5, 10 anos, a gente nem vai perguntar mais se aquilo tem IA ou não, porque tudo vai ter IA. Assim como hoje tudo é digital, né? Você não pergunta assim, pô, você tem app? Você já entra no app, é meio que virou um negócio quase que padrão, né? Todo mundo tem um app, todo mundo tem um site, assim como todo mundo vai ter IA. Então, a IA, ela vai se transformar na infraestrutura dos negócios lá no futuro bem, bem breve. Mas hoje, olhando para hoje, é onde a gente vê IA já gerando valor real. Nos mercados de atendimento, né? Esse mercado que o próprio Resolva está. Nos mercados de educação, a gente tem visto já algumas iniciativas que permitem o avanço do aprendizado, né? Então, as pessoas têm usado suas soluções de IA e aprendido mais, então extraído mais daquele conteúdo. Você também tem soluções interessantes no mercado de legal, jurídico, porque a IA ela tem uma capacidade muito grande de entender o ponto de vista das partes, chegar em resoluções, mediações, isso é bastante interessante. Por exemplo, eu vou até citar um caso do próprio Resolva. Tinha uma usuária que tinha uma grande dificuldade com um problema dela e ela ligava para a empresa, ela não conseguia explicar para a empresa qual que era aquele problema, porque ela não entendia mesmo. Ela explicou para o Resolva ligou na empresa. Quando eu falo que o Resolva ligou, o IA ligou, o IA conversou com o atendente da empresa e conseguiu explicar aquele problema de maneira que o atendente entendesse. Então, você pega esse tipo de conceito e transporta isso para todo o mercado que trabalha com conteúdo, tipo jurídico, você tem transformações muito profundas, muito, muito, muito profundas, porque a gente vai entrar agora na era de que todo mundo pode ter o seu Einstein como assistente, né? E isso é muito transformador. É espetacular, é muito fascinante isso daí, né? A gente tem visto aí, os agentes são um ponto central Sim. hoje, né? Falando de IA, é o que tá em pauta. Como você enxerga o nível de maturidade hoje dessas ferramentas para o mercado? E na tua opinião, onde os agentes já estão gerando mais impacto? Em quais indústrias, mercados? Onde você acha que realmente vai ocorrer uma transformação mais profunda por parte dos agentes de IA? Perfeito. É legal a gente entender os agentes como aplicações construídas para atingir determinado objetivo. Então, por exemplo, no Resolva, se eu sou um consumidor e quero explicar um problema para ele, eu explico e peço para ele ligar na empresa para mim e conversar com a empresa para explicar aquilo. Então, é um agente que tem um objetivo de fazer uma ligação e trazer para mim uma resolução, né? Então, essa é a camada que os agentes estão. Mas aonde tem muita coisa interessante para se evoluir? Nas camadas de contexto, reasoning e aprendizagem. Então, o que isso significa como um todo? Imagina você pegar, por exemplo, um professor que está dando uma aula de 10 horas, então um dia todo de aula. Esse conteúdo que ele traz nessa aula, essa quantidade de informação que ele traz, tem um longo contexto. As IAs estão conseguindo chegar nesses longos contextos, mantendo a coerência. Então, isso é muito interessante. Então, você imagina um agente que vira um professor e que consegue dar uma aula de horas
mantendo a lógica e o contexto. Então, isso, acho que longos contextos são evoluções animais, muito legais. Outra evolução que está ligada com agentes também é essa do reasoning, você conseguir pensar antes de agir, porque as IAs até 2 anos atrás, elas agiam meio que automaticamente, agora elas param um tempo para, entre aspas, pensar, montar uma estratégia de execução e fazer. Então isso também é super relevante. E a outra coisa relevante é a chamada de reinforcement learning, que é quando você aprende com os seus dados originados nas suas ações. Então eu vou executando ações, vou aprendendo, agente de IA, né? Falo eu, mas o agente de IA, ele vai aprendendo e vai ficando melhor, ele vai ficando mais refinado. Então isso é muito transformador e isso já vem pós-agentes. Então já é uma era pós-agentes. Os agentes estão no hype, mas as evoluções já estão acontecendo para tecnologias posteriores a eles. E agora você pode colocar isso imaginando um robô. E então você tem, por exemplo, um assistente pessoal no mundo físico, que pensa por longos contextos, que executa ações, que aprende com os atos, enfim. Então você tem quase que um ser humano do seu lado, né? E a gente já vê isso. Cara, tem muitas aplicações, né? Como eu até disse um pouco antes, mas, por exemplo, talvez uma aplicação legal são os carros autônomos, né? Você não precisar mais dirigir. Porque tudo isso que eu disse de longos contextos, imagina uma viagem de 5 horas, aprendizagem. Então, se ele bater, ele consegue entender que ele bateu e da próxima vez ele não pode bater. Então, isso, reinforcement learning, enfim. Então, acho que uma aplicação que talvez acho que é muito transformadora é a dos carros autônomos. Acho muito legal e a gente vai ver isso cada vez mais. Vicente, você é um cara, inevitavelmente, você é um cara que conhecedor, entende profundamente a tecnologia, as ferramentas, a funcionalidade delas. Eu me recordo quando você contou para mim, né, do Resolva aí, que se eu não me engano não tinha nem o agente em voz ainda, né? Só tinha escrito, etc. E é impressionante, porque você acabou de me dizer que o agente já está ficando para trás. Então, a gente já está numa próxima camada. A gente já evoluiu tanto em coisa de 3 meses, 5 meses. Acho que não deu isso ainda, que a gente conversou pela primeira vez. Você me contou da ideia e hoje a gente está aqui, estou te entrevistando sobre a ferramenta. Já evoluiu tanto dessa forma. O que vem pela frente aí? Cara, o que vem pela frente, aí é um tema até polêmico, meio a questão de quando a IA vai nos substituir, né? Ou quando vai ser impossível distinguir entre um ser humano e uma inteligência artificial, né? Que é o Turing Test, o teste de Turing. Então, acho que essa vai ser a grande virada de chave. Alguns já dizem que já aconteceu, esse momento já chegou, mas eu acho que a grande próxima, vamos dizer, mudança é a tal da superinteligência. Cada um chama de uma maneira, mas que vai ser quando vai ser impossível distinguir entre um ser humano e uma IA. E ali a gente vai dar, naturalmente, um grande salto que... acho que a melhor resposta que eu posso te dar eu não sei o que vai acontecer, porque é bem fora da caixa, assim, né? Com certeza. E é um tema extremamente polêmico que não tem jeito. Mas até para não te deixar sem resposta, de fato, os agentes, não é que eles são tecnologias já ultrapassadas, eles são aplicações que estão sendo super potencializadas com essas inovações que eu comentei aqui, algumas, tem outras também, mas você vê algumas soluções novas saindo que tem tudo isso integrado. Até saiu a Manus AI, que gerou bastante comentários pela internet, 1 mês ou 2 meses atrás, que você tem tudo isso que eu disse integrado num pipeline único, ou seja, você pede, ela vai lá e faz, e aprendeu, e te traz já a resposta, e da outra vez ela nem te pergunta, porque ela já sabe. Imagina que você beba um copo d'água, imagina que você seja um robô, e você beba água todo dia às 6 da manhã. Ele não vai mais te perguntar se você quer, ele já vai te trazer, porque ele já entendeu que você bebe água todo dia às 6 da manhã. Enfim. Maluco. Vicente, assim, é fato que a tecnologia veio para ficar, os agentes estarão cada vez mais presentes na nossa vida hoje. Na tua opinião, quais são os gargalos que a gente tem como sociedade, como país, como mundo, né? Não estou falando até nível só Brasil, obviamente aqui talvez seja ainda mais crítico pela questão, né, de escolaridade, de educação e etc. Mas quais são os gargalos, seja em cultura, educação, letramento digital,
da nossa sociedade daqui para frente nessa nova era de inteligência artificial? Você tem, com toda mudança de paradigma grande como essa, você tem que se readaptar, a sociedade como um todo tem que se readaptar para o futuro, né? Isso gera uma quebra muito grande ali naquele momento presente. Você tem a questão de emprego, né? O que você vai fazer com essa massa de pessoas que naturalmente não vai conseguir a tempo se atualizar para ocupar novas posições? Você tem a questão legal. A questão legal é muito importante e eu converso muito sobre ela. Por exemplo, imagina um agente. Um agente é uma nova pessoa, você tem a pessoa física, a jurídica, agora você vai ter uma pessoa agêntica, sei lá, porque esse cara pode tomar decisões. Essa IA, ela pode decidir, agir. Você vai ter responsabilidade para isso, juridicamente falando, então você não tem muito essa discussão ainda. Enfim, e tem todas as questões sociais e econômicas atreladas a isso como consequência. Até em virtude disso, acho que super importante, né, o marco de regulação, né, não só acho que a gente teve recentemente no Web Summit agora lá no Rio de Janeiro e uma das palestras foi justamente essa, né, como que a justiça brasileira está tratando esse tema, porque naturalmente vai mudar a forma com que as coisas ocorrem, né? Então, acho que é importante um posicionamento do governo, da justiça, frente a isso daí, né? E é uma tensão natural, né? Porque você tem uma mudança de paradigma muito grande. Em geral, o que acontece? As leis, elas seguram um pouco o avanço e, às vezes, essa segurada, às vezes, ela nem é tão negativa. Ela permite que as coisas vão entrando nos seus eixos, né? Senão você não pode gerar uma massa de desempregados de milhões de pessoas em pouquíssimo tempo por conta de uma tecnologia que é transformadora. Total. Bom, para quem já usa a solução, né, a gente, né, tem amigos que já estão super inteirados e usando no dia a dia, etc. Tem pessoas que não estão tão familiarizadas assim. Na tua opinião, qual a melhor maneira de combinar o uso de agentes com os talentos humanos? Como que a gente busca mesclar isso daí para uma melhor performance dentro das companhias? Eu acho que é pensar no conceito de copiloto, né? De copilot, assistente, que é quando você tem os agentes como um assistente, tá ali para te ajudar e você busca nele até a sua melhora, né? O seu aumento de produtividade, ou até de conhecimento mesmo, né? E as ferramentas tradicionais, né, mais conhecidas, elas são hoje todas construídas na lógica de agente. Então, por exemplo, você vai pegar o OpenAI, o ChatGPT, ele, embaixo dele ali, tem uma orquestração de agentes enorme. Então, você já está usando, às vezes mesmo sem saber, né? Isso está ficando, de novo, a infraestrutura de tudo vai virar IA e generativa, agentes, etc. E olhando aqui com atenção esse movimento, quem ainda não está usando, o que você recomendaria para uma pessoa uma organização que está começando a olhar isso, não sabe ainda como implementar, o que tirar realmente de proveito disso? O que você recomenda aqui para a nossa audiência? Cara, ótima pergunta, porque existem várias maneiras de entrar nesse mundo, mas acho que a primeira delas é começar a se interessar pelo tema e conhecer um pouco das potencialidades dele. Quiser me ligar, estou à disposição, a gente conversa, enfim, super adoro falar sobre esse tema, mas eu acho que a virada de chave é entender que nós estamos num momento de mudança de paradigma. O paradigma anterior era o paradigma em que precisavam de pessoas para executar ações mais ligadas à inteligência e conhecimento. Agora nós não precisamos mais de pessoas para isso. Nós podemos ter IAs que fazem isso e o ser humano vai ser deslocado ainda mais para o caminho da criatividade e dos relacionamentos, né? Eu acho que é um pouco aceitar isso. Porque é uma mudança realmente transformadora. Mas acho que é seguir um pouco desse caminho, desse pensamento, dessa mudança de paradigma e pensar dentro da minha organização ou dentro da minha vida o que eu posso, às vezes coisas chatas, o que eu posso deixar de fazer e entregar para uma IA e como eu posso me dedicar mais para criatividade e relacionamentos. Vicente, e outra coisa que me chama a atenção, o número de empresas que a gente vê hoje em dia, né, surgindo, cara. Todo dia você vê surgindo uma empresa que trabalha com IA, que é especialista em IA. E aí eu me coloco, né, do outro lado aqui, do lado de um CEO, de um C-Level, que está buscando colocar algum tipo de solução dentro da companhia, mas sem eventualmente ter o domínio da tecnologia.
o que você recomendaria? Como ele pode avaliar se é realmente o parceiro? Como ele leva essa demanda? Como que você acha que isso tem que ser discutido com esses especialistas do mercado em prol das companhias? No final do dia, as companhias elas vão ter que ter o seu conselheiro de IA. Ou ela vai ter que ter o seu especialista de IA ali dentro. Por mais que ela não use ainda, assim como as empresas, por exemplo, foram para a transformação digital e contrataram especialistas para a transformação digital, que é um processo que ainda está andando, agora elas vão ter que ter um especialista para a transformação para as IAs. Aqui eu estou falando, né, de companhias, obviamente, de organizações maiores, né? Porque é uma transformação muito rápida. Eu me perco nisso, eu também estou atrasado, eu tô, mesmo vivendo isso, trabalhando com isso, lendo isso, aprendendo isso no dia a dia, eu me sinto defasado. Mas o ChatGPT me ajuda também, né? O que aconteceu aí essa semana que eu perdi, sabe? Então, meu assistente, né? E eu falo bastante com ele, troco ideia e pego um pouco, tipo assim, onde eu tô falando, o que eu não tô vendo. Que é aquela história, o que eu não sei, né? Então, eu sempre pergunto isso pra ele. E ele me ajuda. Essas perguntas é uma doideira. Isso daí, pô, eu pergunto pra ele o que eu tô perdendo, que eu não sei. Eu pergunto pro ChatGPT toda semana, com base no que eu usei você, o que você acha que eu não sei, né? Porque esse é meu ponto cego total. Como você usa muito, né? Então ele tem um histórico de relação com você e ele sabe falar o que você tá deixando de lado. Ele é o meu guru, entendeu? O meu filósofo. Ao invés de eu perguntar pro Platão ou pro Sócrates, eu pergunto para ele, né? Então, e como eu uso muito, ele já sabe o meu perfil no Reinforcement Learning, ele já me entende e ele consegue trazer respostas ainda mais parametrizadas de acordo comigo. Enfim, mas o ponto para as organizações, eu acho que elas precisam começar a entender que elas precisam dos seus consultores, assessores, conselheiros de IA, que vão começar a olhar os processos delas, entender o que nos processos delas podem ser aplicadas inteligência artificial e começar esse processo o quanto antes. Porque, assim, é aquela coisa. Demora para acontecer, mas quando acontece é de repente. Então, e aí teremos vários momentos Kodaks daqui para frente, né? Que são empresas que não querem ver isso, ou depois eu vejo, e vão ser as próximas Kodaks e ficar para trás e perder grandes oportunidades. Isso vai acontecer demais, demais. E claro que do outro lado também você tem uma bolha de novas coisas, né? Você tem uma bolha.com com a IA hoje, não uma bolha de mercado financeiro, mas uma bolha de coisas que surgem. Muito disso é barulho, não tem grande valor. Então tem que achar esse equilíbrio do meio do caminho, né? As empresas não podem ficar muito para trás para não virarem as próximas Kodaks. E também tem que filtrar o que tem valor ou não, porque muita coisa é só barulho. Bom, diante de tudo que a gente falou aqui, quais as suas próximas ambições com o Resolva? O que você acha que é o futuro aí é uma empresa jovem ainda, uma startup que está nascendo, mas trazendo uma revolução nesse segmento que vocês vão atuar, de relacionamento com o consumidor, etc. O que você espera para a companhia agora nos próximos meses e qual o teu plano, tua ambição aí para o negócio? Cara, a minha grande ambição com o Resolva é transformar o serviço de atendimento ao consumidor. Ninguém precisa mais ficar ligando, atendendo. As IAs vão resolver por nós. De novo, né? Acho que é trazer o conceito que eu disse antes. As pessoas podem se dedicar mais para momentos de criatividade e de relacionamentos, ao invés de ficar se preocupando com processos chatos, como, por exemplo, resolver o problema com algum produto. E as empresas, por outro lado, também, elas começam agora a ter o quê? A oportunidade de atender melhor esse cliente dela, trazer mais satisfação para ele e fazer isso com um custo infinitamente inferior do que os processos tradicionais, né? Você pega hoje nos processos tradicionais, há um grande volume de pessoas fazendo um trabalho repetitivo, muito chato, né? Muito difícil. Então, para mim, o Resolva, ele será essa nova forma de resolver problemas, que é o canal dos agentes. Não é mais o canal telefônico ou o canal do web ou de app, é o canal dos agentes. Agente, resolve isso para mim. E o agente da empresa vem do lado dela, tentando fazer a mediação ali e a resolução. Tá? Ou seja, o Resolve ele funciona, obviamente, para o consumidor, mas principalmente eu estou entendendo que vocês estão olhando o mercado B2B, né? E escalar isso para as grandes companhias colocarem os agentes em prol do consumidor, do relacionamento com o consumidor. O cliente do Resolva é a empresa.
tá? Mas o que a gente faz? A gente permite que a empresa com o consumidor se aproximem mais e resolvam problemas, dificuldades que existem no dia a dia, qualquer tipo de problema, de uma maneira muito mais frictionless, né? Tipo, a pessoa grava um áudio e o agente da empresa já pode trazer a solução por áudio pelo WhatsApp também. Claro que aqui eu estou falando de maneira muito macro, muito de cima, até dado o nosso tempo, mas o processo por trás disso significa basicamente o quê? Eu tenho um problema, eu gravo um áudio no WhatsApp, o agente de IA entende. Imagina que a empresa use também, tá? A empresa vai fazer o quê? Ela vai verificar, aí os agentes da empresa vão verificar as regras de negócio de resolução daquele problema e vão oferecer para o consumidor aquelas regras e vão entrar ali numa resolução, os agentes com os agentes. Então o consumidor não está ali na linha, a empresa também não está tendo que atender o telefone e ficar falando, muitas vezes gerando estresse e tal. Os agentes vão resolver entre eles e vão trazer a solução para o consumidor, que vai dar um ok, por exemplo, e com esse ok a empresa vai proceder com a ação necessária para resolver. Isso funciona no canal de áudio, então os agentes podem falar entre si. Isso funciona no WhatsApp, os agentes conversam no WhatsApp entre si, web, app, etc. A gente já tem algumas operações rodando, por exemplo, de recuperação de crédito, cobrança, Perfeito. que tem uma taxa de conversão mais interessante, porque o agente ele oferece propostas para esse devedor, mas ele também ouve o devedor. Ele fala assim, cara, se você não pode com essa proposta, o que você pode? E o devedor fala, por exemplo, eu não posso pagar 1.000 à vista, mas eu posso pagar 3 parcelas de R$400, pode ser, um exemplo. O agente faz a conta automaticamente para ver se essa taxa de juros aplicada está na regra de negócio da agência de cobrança. Se sim, ele já dá um ok, pode. Isso já gera um termo de assinatura de contrato, o consumidor assina e já recebe a tela para ele pagar, colocar o número do cartão de crédito ou pagar com o Pix, enfim. E, cara, isso gera muito mais satisfação, né, entre as partes. Maravilhoso, né? A gente ficaria horas aqui conversando sobre isso, acho que teria muito o que falar, mas brilhante, eu desejo sucesso aí na jornada. E para a gente fechar nossa conversa aqui, infelizmente já estamos chegando ao fim, a gente tem, no final dos nossos podcasts aqui, a gente tem a gente sempre pede para o nosso convidado dar uma sugestão de um livro, de um podcast, de alguma coisa que tenha te impactado ou que te marcou em algum momento da tua carreira. Você tem alguma sugestão para a nossa audiência aqui, de alguma recomendação? Boa, tenho. De livro, eu vou sugerir um que fala sobre a condição humana, porque a gente está na era das IAs, vamos entender um pouco o ser humano. A Tábula Rasa, em inglês é The Blank Slate, do Steven Pinker. É um dos livros que eu mais gostei de ler. Fala sobre a condição humana, a natureza humana, acho muito legal. Talvez de filme, vamos rever Matrix, as realidades virtuais e os mundos paralelos aí, acho que é bem interessante. E de podcast, cara, acho que eu não sou o cara do podcast, não. Talvez eu assisto alguns, mas nada que eu seja apaixonado. Talvez não seja uma mídia que eu consuma muito. Vicente, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disposição. Uma honra contar com a tua presença. Meus amigos, mais um episódio do B2Bcast. Eu agradeço a atenção, a audiência de vocês e nos vemos nos próximos episódios.